Tá. E agora, pessoal, vocês estão me escutando, né? Estão ouvindo o som? Pessoal, tá ouvindo agora? Porque tava o pessoal dizendo que não estava escutando o som, que estava sem som. E agora? Voltou o som, ok? Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Então vamos começar, né? De novo, né? Então, algumas pessoas eu estou vendo aqui que estão entrando me conhecem, não é? Eu estou como diretor do Instituto Básico de Humanidades da Universidade de Taubaté. Também atuo em vários cursos da graduação, né? Leciono no curso de Direito, nos cursos da Comunicação Social, no curso de História, já lecionei em Letras, Serviço Social, Odontologia. Estou há 15 anos na universidade, sou formado na área de História, né? Graduação em História, mestrado, doutorado em História, não é? E agradeço o convite da universidade, da Com especialmente, né, que lembraram do meu nome para poder estar conversando com vocês nesse momento sobre a pandemia, né, o desafio que representa esse momento, né, e trazer uma perspectiva histórica, né. Então, a universidade tomou aí uma ótima iniciativa de realizar esse festival, então várias ações estão sendo realizadas e eu fico muito satisfeito, muito honrado em poder contribuir, né, estar aqui representando os meus colegas da área de humanidades, o mestrado em planejamento e desenvolvimento regional, onde também atuo, e evidentemente poder, né, estar próximo aí dos nossos alunos, né, daqueles que já passaram pela universidade, né. Então eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com vocês, né. Vou buscar interagir à medida que vocês forem perguntando, forem participando, né, vou buscar responder. A proposta hoje, então, foi estabelecer uma análise histórica das pandemias, né? Para nós, essa é uma situação diferente, desafiadora, né? Eu acho que há 100 anos que não enfrentávamos uma situação tão forte, né? Que demanda tanta preocupação, e é um momento de transformações, né? Ou seja, toda pandemia ela tem efeitos, não é? Efeitos que são variados sobre a economia, sobre as relações humanas, implicam muitas vezes em avanço da ciência, né? Mas por outro lado nós percebemos que por vezes as pandemias também têm como característica serem tão impactantes. Me parece que as pessoas elas querem esquecer aqueles momentos de agonia, de dificuldade, e as lições que ficaram do passado acabam não sendo apropriadas, elas não são mantidas. Então isso é bastante preocupante, né? Então há efeitos transformadores, né, como qualquer fato histórico, mas a aprendizagem que podemos ter com as pandemias não é algo linear. Então nesse sentido, a gente observa que há 100 anos ocorreu a gripe espanhola, né, que matou infelizmente milhões de pessoas, e a gente vê alguns erros daquela época acontecendo novamente, alguns erros se repetindo, né? Principalmente a descrença em relação aos efeitos que a doença pode ter sobre a população, sobre a saúde, né? E uma falsa separação entre economia e saúde, uma vez que é preciso que as pessoas estejam bem, né, para que elas possam trabalhar. E evidentemente, se uma parcela importante da população adoece e às vezes vem até a óbito, isso evidentemente traz impactos humanos, sociais e inclusive econômicos, né? Então a ideia é que a gente possa ter essa conversa, né? Oi para todo mundo que está entrando agora, né? Tô vendo a Ellen, a Marina, né? Enfim, pessoas queridas aí entrando na live, né? E falar um pouco então sobre essa análise histórica, né? O que a história tem a nos dizer, não só sobre os fatos, né? Mas também sobre o que a gente pode aprender com esse momento que estamos vivendo, né? Hoje temos outras ferramentas para entender esse processo, né? Então a história ela permite observar também as diferenças. Eu acho que essa é uma questão bastante importante, né? De fazer essa comparação entre o passado, né? Quais foram as experiências que tivemos e essas experiências que nós temos no presente, né? Como eu disse no começo da conversa, né? Para nós, para nossa geração, né? Ela é algo inusitado, é algo diferente, né? Essa
obrigatoriedade, né, de ficar em casa, de evitar o contato social, pelo menos para quem pode, não é? Mas ao mesmo tempo a gente percebe uma descrença, né? Uma descrença nos efeitos do Covid, não é? Nos efeitos que a doença pode ter, não é? E isso não é algo isolado, tem a ver exatamente com um certo negacionismo da ciência. A gente vê que já existe há alguns anos um movimento anti-vacina, o que é bastante preocupante, porque as pessoas, ao negar a ciência, elas se expõem a riscos, mas também expõem outras pessoas, né? Quanto menor a taxa de prevenção, por exemplo, da vacinação, pior vai ser o cenário em termos de risco das epidemias, né? E aqui, antes de iniciar as comparações, eu gostaria de agradecer ao professor Zé Roberto Cortelli, que gentilmente me passou algumas informações sobre o Covid, né? Então foram de grande valia, né? Especialmente aí pela rápida disseminação dele pelo mundo, né? E aí tem uma questão importante para se discutir, né? Normalmente a gente busca aí referências, informações para poder dizer de onde está vindo a doença, né? Onde ela começou. E, portanto, quando ocorreu o surto, né, a pandemia da gripe espanhola em 1918, né, e a gente usa esse nome por uma conveniência, mas ninguém sabe ao certo em que país de fato a gripe espanhola começou, né? Se fala que ela começou nos Estados Unidos, que foi levada à Europa pelos soldados que combatiam na Primeira Guerra Mundial e depois retornou numa segunda onda àquele país, não é? E é interessante observar porque os países estavam em guerra naquele momento, né? E até por questões militares, preocupação com segurança nacional, de não abalar o moral das tropas e da sociedade, diversos países que identificaram um aumento dos óbitos em função da gripe tiveram uma postura de não comunicar, de não ser transparente para com a população, inclusive porque, por conta do esforço de guerra, a imprensa estava sob vigilância, sob controle, e a Espanha foi o primeiro país a noticiar de fato o que estava ocorrendo, porque não estava envolvido na guerra, então a imprensa tinha uma liberdade maior naquele momento na Espanha, e aí a notícia vai correr o mundo e se identificou erroneamente naquele momento que aquela gripe, né, que estava matando muita gente, tinha origem na Espanha, não é? E aí a gente percebe que naquele momento muita gente negou que a gripe tinha aquele efeito destrutivo que a imprensa já alardeava a partir da Espanha. Ocorreram eventos com aglomerações, já se sabia naquele momento, até por conta da técnica da quarentena ter sido criada na Inglaterra no século XVII para enfrentar exatamente não a gripe, mas a peste negra, a peste bubônica, né? Então a quarentena foi percebida lá atrás, há alguns séculos, como uma medida eficaz para evitar a propagação de doenças contagiosas e, no entanto, em 1918, em que um certo conhecimento já existia sobre a propagação das doenças, o que vai ocorrer foi exatamente as pessoas não acreditando naquilo, muitas autoridades preocupadas com questões econômicas ou até com medo de perder prestígio em função da propagação da doença, vão negar, né, e vão inclusive incentivar eventos. E o que nós vamos observar em vários países, inclusive no Brasil, mas não somente no Brasil, autoridades, líderes políticos, empresários, pessoas comuns, né, negando a pandemia atual. Então a gente observa uma similaridade de comportamento, porque muitas vezes a ciência ela vai nos recomendar procedimentos, comportamentos, medidas que nós não queremos adotar, né? O isolamento, por exemplo, é algo muito forte, algo que implica prejuízos econômicos, restrições sociais, dificuldades de relacionamento, distanciamento. Então é algo que realmente não é exatamente confortável, né? E é claro que vamos pensar para quem pode hoje, não são todos, né? Os efeitos do isolamento eles podem ser amenizados, né? A gente usando as mídias sociais, usando o serviço de streaming, assim, o lazer, né? As possibilidades de lazer contemporâneos, o que não estava evidentemente acessível em 1918. Porém, a história nos mostra que em 1918 as comunidades, as cidades, enfim, que adotaram formas mais rigorosas de isolamento, conseguiram ter o maior sucesso em reduzir as perdas, em reduzir o alastramento da doença, né? E o que nós estamos observando agora também
comparando aí as diversas experiências nos países europeus, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, é exatamente o sucesso daqueles que têm adotado medidas mais duras em relação à quarentena, maior isolamento, maior controle, maior compromisso com essas medidas. Até porque, pelo que eu tenho visto e escutado, né, dos médicos, das autoridades, né, da leitura, inclusive, que realizei por contribuição do professor Corteri, a pandemia ela se estabelece de uma maneira muito rápida, não é? E a única maneira de reduzir a intensidade e não colapsar os hospitais e o sistema de saúde é exatamente o isolamento. Então, no primeiro momento, eu gostaria de destacar exatamente essa similaridade de comportamentos, de negação da doença e das medidas necessárias para combatê-la, que foi exatamente há um século e agora, não é? Mas enfim, tudo que a gente pode dizer em relação ao futuro são conjecturas, são projeções, mas podemos ter uma certeza, ou seja, os próximos meses, os próximos anos serão diferentes, nós vamos ter mudanças, né, em termos de procedimentos de saúde, relações de trabalho, vamos ter efeitos aí relacionados a essa pandemia, porque exatamente observamos efeitos em relação a pandemias no passado, né? Preocupações que as pessoas vão externar, né? Cuidados sanitários, mas dependendo do nível que a pandemia atinge, especialmente da quantidade de óbitos, há efeitos econômicos, por exemplo, o surto de peste bubônica, que na Europa matou dezenas de milhões de pessoas, mas não só na Europa, em toda a bacia do Mediterrâneo, durante a Idade Média, por exemplo, elevou o valor dos salários, porque ocorreu uma escassez da mão de obra, né, dos trabalhadores disponíveis. Então, aqueles que sobreviveram tiveram um acesso a uma remuneração melhor por conta dessa escassez de trabalhadores, enfim, de mão de obra, né? Então esse é um aspecto interessante. Um outro aspecto interessante da peste negra na Idade Média, da peste bubônica, enfim, foi a questão da redução do ritmo do crescimento econômico, uma vez que temos aí a questão de que antes desse surto, né, que matou milhões de pessoas, havia uma recuperação econômica na Idade Média e essa recuperação ela foi interrompida exatamente por conta da elevada mortandade e de como ela atingiu a sociedade naquele momento, né? E a humanidade, então, ela convive com esses surtos de maneira periódica e muitas vezes nós temos a ilusão da onipotência, que não seremos atingidos, não é? O que atingimos um estágio de desenvolvimento em que situações como essas, né, uma ameaça significativa à saúde pública, elas não vão se repetir, que são experiências confinadas ao passado, né? E isso mostra que não. Exatamente porque ao longo da história, a movimentação humana, o desbravamento de novos ecossistemas naturais leva ao contato com outros organismos, né? Então hoje ninguém tem certeza exatamente de como o Covid ele passou para o homem. O fato é que tem uma origem em outras espécies e passou para o homem, né? Primeiro paciente na China, depois nos Estados Unidos em janeiro, né? No Brasil em fevereiro, e de uma maneira muito rápida mais de 100 países foram atingidos, não é? Mas a gente sabe que essa nossa proximidade com a natureza, que muitas vezes é agressiva por conta da exploração excessiva dos recursos naturais, ela cobra um preço. Mas em outros momentos da história, não é? Se pensar na peste Justiniana no século V depois de Cristo, ou a peste de Atenas antes de Cristo e outros momentos conhecidos, o que nós vamos perceber? A própria intensidade das trocas comerciais, a exploração de outros ambientes leva à migração, né, de bactérias, de vírus que vão se espalhar pelo mundo e eles têm aí um efeito devastador, especialmente nas populações que não tiveram contato anterior com esses micro-organismos, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, na conquista da América, né? A partir da chegada de Colombo, né? Muita gente lembrou que agora, dia 22 de abril, por exemplo, se completaram 520 anos do início da conquista daquilo que um dia seria o Brasil, porque o Brasil não existia,
existia um território ocupado aí por diversas populações indígenas. E uma questão que facilitou esse processo de conquista foi exatamente que, junto com os europeus, vieram micro-organismos, doenças como a própria gripe, né, o influenza, a varíola, que dizimaram as populações nativas que não tinham tido contato, até pelo isolamento geográfico do continente que um dia seria chamado de América, e que, portanto, facilitou a conquista de espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, enfim, as populações de origem europeia, né? Então, até a gente pode dizer que os aço, pólvora e germes foram os elementos que permitiram então a conquista da América, mais os germes e as epidemias, não é? Então, isso teve, né, uma capacidade, né? A Luciana fez um comentário aqui, né? Desde o início aí dos tempos, as epidemias definem o desenvolvimento econômico e a trajetória das populações. Então a gente pode dizer que essa conquista da América ela foi muito facilitada por conta das doenças, né, dos micro-organismos que acompanharam os europeus nesse processo de conquista, né? Então, né, a pandemia ou as pandemias elas têm uma capacidade de alterar as histórias. Evidentemente, estou falando aqui de pandemia como personagem, né? Mas ela não é um personagem humano nesse sentido de planejar o que vai ser feito, evidentemente, mas o impacto das pandemias tem vários efeitos, entre eles de definir algumas trajetórias históricas, algumas mudanças ao longo da história, né? Então essa é uma certeza que nós podemos ter por outras experiências, por outras pandemias que conhecemos ao longo da história e que mudaram determinadas condições de desenvolvimento de sociedades do passado. Então nós podemos, né, com certeza afirmar isso, né? A nossa condição atual ela vai ser alterada, né? Acho que cada um de nós, se a gente fizermos um exercício simples de olhar o passado recente, né, o mês de março, o mês de fevereiro, nós vamos recordar que as nossas preocupações eram outras, os nossos planos eram outros, as nossas expectativas eram outras, né? Eu me lembro que em janeiro ainda, nas férias, eu li algumas coisas, né, na imprensa sobre a pandemia, né? Mas não tinha dimensão, assim como a maioria das pessoas, de como isso podia afetar as nossas vidas. Eu me lembro de uma coluna do Drauzio Varela na Folha de São Paulo comentando o que poderíamos fazer, qual seria a nossa reação caso contaminado pelo Covid, né? E na época, dado o desconhecimento inicial sobre o impacto, né, que ele tem na saúde humana, o Drauzio Varela dizia, olha, não, é uma gripe que tem que cuidar, mas não é para se preocupar muito. E logo em seguida ele vai mudar, como vários médicos, cientistas, porque o conhecimento que foi produzido, né, com esse impacto aí das últimas semanas mudou, que não é simplesmente uma situação de é uma gripe, vai passar rápido e vamos seguir o barco. Não é isso, né? Pensando em impactos futuros, né? A gente fez uma análise histórica rápida aqui com vocês, até porque eu sei que muitos vão ter aula daqui a pouco, né, às 19 horas, eu mesmo tenho aula daqui a pouco às 19, temos um tempo ainda para conversar, não é? E até foi um tempo que começou um pouco atrasado, dada a minha dificuldade com a tecnologia, mas é possível afirmar então que sim, vamos ter algumas mudanças. Eu penso que num primeiro momento, numa perspectiva de curta duração, nós vamos ter muita gente evitando aglomerações, né? Talvez a frequência aí a shopping centers, cinemas, lojas vai cair bastante, o delivery e o comércio eletrônico vão continuar em alta, né? A gente vai estar mais dependente da tecnologia nesse sentido e provavelmente a gente vai ter novas formas de organizar o trabalho, né? O trabalho remoto ele foi adotado agora como uma solução emergencial, mas eu penso que as empresas, não é, vão adotar esse modelo de trabalho com mais frequência, né? Obrigado, Mariana, né, pelo comentário, pela lembrança das nossas aulas, né? Enfim, então nós vamos ter esse impacto mais imediato de curta duração. Em termos de média e longa duração, né, uma preocupação maior com a saúde pública, né, tanto com a prevenção, né, da saúde pública, né, instruindo
a população quanto a medidas de higiene. Penso que alguns comportamentos nesse sentido vão ser mais adotados com frequência, né? O uso de máscaras, por exemplo, que em alguns países não é tabu e até de certo modo é frequente porque já tiveram experiências com pandemias anteriores, não é? Obrigado, Marina, pelo comentário. Quem sabe um dia serei um youtuber, né? Enfim, o uso de máscaras eu acho que vai ser adotado com mais frequência nas nossas sociedades, então esse cuidado aí com a higienização, o acesso aí nas viagens, né, vai ser impactado nesse sentido com esses novos modelos aí de comportamento e talvez, né, a gente repensar aí alguns valores, né, em termos de vida social, quais são as nossas prioridades, né, especialmente porque está ficando muito claro que essa doença ela pode afetar sim pessoas que são consideradas saudáveis. Então a gente tem aí talvez a mudança de alguns valores no sentido de valorizar mais o contato pessoal, né, valorizar mais valores que não têm ligação, vamos dizer assim, apenas com a produção, apenas com o trabalho intenso e projetar tudo para o futuro, né? Então acho que algumas mudanças de comportamento elas podem vir, né? Do ponto de vista econômico, está claro que vamos ter um impacto, né? Isso é internacional, né? E evidentemente a preocupação nesse momento tem que ser com a vida das pessoas, né? Preservar os sistemas de saúde e fica claro em países como o Brasil especialmente o papel de políticas públicas de saúde, de sistemas como o SUS principalmente, né, que possam atender de fato a população como um todo. Isso é muito importante, né? Tá claro que não dá para deixar a população desassistida, né? Muitas pessoas têm dificuldades aí em termos de recursos, né? Então esse é um aspecto importante, a preservação dos sistemas públicos de saúde. E na contramão do que se dizia até algum tempo, né, a importância de políticas públicas para manter o emprego e a renda. Ou seja, mais uma vez, o mercado sozinho, de maneira isolada, ele não é capaz de manter o emprego e a renda. É preciso aí uma política pública para acompanhar essas dificuldades, não é? E isso tem se revelado cada vez mais claro, né? Ou seja, muitos economistas tinham uma posição muito restrita à participação do Estado na economia, têm percebido que em certas circunstâncias a atuação do Estado é fundamental. Tem aqui um comentário da Rúbia, obrigado, né? É importante nesse momento a gente conhecer aí pessoal, nossos colegas, alunos, professores, os vários departamentos da universidade. É um prazer conhecer todo mundo, né? Enfim. Então, penso que é uma oportunidade também. As crises colocam essa possibilidade de a gente estar refletindo sobre aquilo que atinge a sociedade, que atinge a maioria das pessoas e na medida em que os economistas eles têm adotado um certo consenso, né? Claro, pensando caminhos diferentes, mas um certo consenso da pertinência da participação do Estado na economia, eu acho que nos próximos meses e anos nós vamos ter a volta dessa discussão, ou seja, garantir que as pessoas possam ter uma inclusão econômica, uma inclusão social, não é? Que isso não seja apenas algo episódico, seja, que não seja algo limitado apenas a essa circunstância, que isso possa fundamentar políticas de preservação sustentáveis do emprego e da renda da população a médio e a longo prazo. Isso é um desafio, né, que cabe aí aos gestores públicos, né? Ficou muito claro, eu acho que para todos nós, a importância dos trabalhadores para a economia, uma vez que a redução do trabalho e da circulação das pessoas está tendo um impacto, né? Então, cabe a nós pensarmos, né, soluções para esse momento, mas também soluções a médio e a longo prazo, porque a fome, as dificuldades econômicas que muitos têm apontado como uma consequência da quarentena não são uma novidade, já estavam aí e, portanto, são problemas que podem estar mais graves nesse momento, até por uma dificuldade de articulação do setor público no Brasil, né, para lidar com isso, mas o fato é que precisamos de uma melhor articulação e soluções que possam ser elaboradas no sentido
de médio e longo prazo. Então o momento ele requer soluções específicas, mas coloca essas questões em termos de futuro, políticas de emprego, renda, vida digna, saúde, né? Então esse é o momento de retomarmos essa discussão. Cabe a nós, enquanto sociedade, cobrarmos esse cuidado para com as pessoas nesse momento, mas que isso seja feito também pós-pandemia, né? Pensando então em políticas de saúde pública mais permanentes, pensando exatamente na questão do emprego, da renda, da qualidade de vida, de uma maneira mais consistente, né? Eu estou vendo aqui vários comentários, eu agradeço os comentários que estão sendo feitos, né? Enfim, é muito legal estar conversando com vocês sobre esse assunto e refletindo sobre as lições da história, né? Então, temos lições a aprender desse momento, temos lições que não foram observadas do passado e que precisamos observar, né? E entender que todas as dificuldades constituem uma oportunidade para a melhoria da nossa sociedade. E aí eu gostaria então, né, de abrir um espaço, né? Já são 18h36, né? Já estou falando há bastante tempo e as minhas aulas, quem me acompanha, né, quem teve aula comigo, como a Letícia, a Marina, né, Mariana, enfim, outras pessoas, a Andréia, que passou por aqui, que possam então, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, né, porque eu falei de uma maneira muito abrangente, né, e talvez fosse interessante a gente ter aí alguns comentários mais específicos em relação ao que foi dito aqui, não é? Vamos lá, quem gostaria, né, quem se arrisca? Obrigado, professora Sandra, né? Mas vamos lá, o que vocês gostariam de aprofundar, aproveitar os momentos que nós temos, né? Como eu disse, eu falei muito rápido, falei muita coisa, de uma maneira bastante abrangente, e aí penso que de repente tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade que eu poderia estar contribuindo neste momento. Bem? Tranquilo, gente? Sem comentários, sem perguntas? Temos uma pergunta aqui da Marina, né? Como seriam políticas públicas mais abrangentes? Né? Ótima pergunta, Marina. Veja, não dá para a gente desarticular hoje as dificuldades que estamos vivendo de uma redução das políticas públicas enquanto indutoras, né, do desenvolvimento do Brasil, da criação de estruturas. Vamos pegar o exemplo do gargalo da saúde pública para identificar as pessoas que foram infectadas pelo Covid, também dos equipamentos, né, de proteção para médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde estão envolvidos atendendo a população. O gargalo qual tem sido? A importação dos recursos da China, não é? Por quê? Porque a nossa indústria recuou nas últimas décadas, o Brasil passou por um forte processo aí de desindustrialização, de redução do setor industrial, né? É um tema aí que eu tenho pesquisado junto com o professor Edson Trajano, meu colega de BH e de Unital, né? E nesse momento isso está muito claro, né? Ou seja, existe uma dificuldade de reagir ao problema e até de dimensionar quantas pessoas foram afetadas, porque faltam recursos, desde recursos para testagem até para proteção dos trabalhadores da saúde, não é? Então, cabe a gente pensar como produzir recursos, como produzir insumos e acoplar isso ao desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem uma experiência riquíssima, que é o setor de petróleo e gás, não é? Uma vez que aqui, durante décadas, na primeira metade do século XX, se falava que não existia petróleo e de repente nós temos sim petróleo e a Petrobras gerou toda uma tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e que induziu todo um desenvolvimento econômico e um crescimento do setor com importante efeito multiplicador, ou seja, gerar mais emprego e renda em toda a sociedade por conta da movimentação econômica de um determinado setor, não é? Então, política abrangente seria isso, ou seja, pensar em estabelecer estruturas de governo, estruturas de políticas públicas, estruturas econômicas
para assegurar aí condições para as demandas da população brasileira. Então, por exemplo, políticas públicas para desenvolvimento de tecnologia, inovação, setor industrial ligado à saúde, por exemplo, né? E eu acredito que os estudantes de saúde que estão nos acompanhando devem estar percebendo que é uma área que vai ser mais demandada ainda pelo envelhecimento da população, pelos cuidados aí que são necessários, né, com a população que envelhece, mas também está claro que temos muitos desafios a partir dessa pandemia na área da saúde. Então cabe ao país, né, talvez aí pensar uma das suas molas, um dos seus vetores de desenvolvimento, aliando inovação, tecnologia e produção para o setor de saúde. Isso, é claro, pode ter efeitos econômicos e sociais sobre toda a população, né? Aí tem uma pergunta aqui da Maria Cecília: quantas pandemias foram registradas ao longo da história, né? Temos aí muitas pandemias, né? Não temos uma certeza absoluta, né? Porque as que conhecemos são as mais abrangentes por conta dos relatos históricos, né? Atenas, Europa, Idade Média, China, enfim, são dezenas de epidemias, né? E todas elas com efeitos, né, duradouros, né, sobre a economia e a vida social das pessoas afetadas. Tem uma aqui da Lei Rodrigues, né? Acredito que estamos desacelerando no momento em todos os sentidos da vida, mas o querer acelerar demais quando podemos voltar ao trabalho. Olha, eu acho que sim, né? Nesse momento temos que ter todo o cuidado, né? Eu acredito que a gente precisa sair desse momento com planejamento, né? E do jeito que eu estou percebendo aí as notícias, me parece ter uma ansiedade. E o risco, como as pessoas da saúde sabem, é sair sem ter atingido o pico aí da epidemia e ter um efeito pior sobre a saúde da população. Então, realmente, eu estou bastante preocupado com isso. Pergunta aqui do nosso amigo Cortelli, né? Foi uma ingratidão com a comunidade espanhola ter levado a fama da gripe há 100 anos. Né? Exatamente, eu concordo, né? Eu acredito que foi um erro coletivo, não é, Cortelli? E a Espanha sofreu bastante com isso, né? Porque isso acaba provocando um certo preconceito, né? Especialmente na época, né? O temor, né? Por conta aí de uma suposta origem, né? Da gripe na Espanha, né? E a gente percebe isso se repetindo, né? Na minha cidade de origem, né? Fartura, no interior do estado, se tiver algum farturense assistindo aí, forte abraço, né? Nós tínhamos infelizmente um caso de uma pessoa que veio a falecer, né, agora recentemente, há alguns dias, e uma série de boatos, de inverdades foram colocados sobre essa pessoa, e que até quem veio a óbito sabia que estava doente e que poderia passar para outras pessoas. Então isso é bastante preocupante. E à época aconteceu isso com os espanhóis aqui residentes no Brasil, né? Um preconceito contra a comunidade, contra essas pessoas, né? Manifestações de xenofobia, como se as pessoas escolhessem ficar doentes e propositalmente passar uma doença, né? E injusto, né? Como bem lembrado, porque a comunidade espanhola não tem a ver com a origem, ninguém sabe qual a origem exata da gripe chamada espanhola, né? Boa pergunta, Marina. Infelizmente tem sim crescido a xenofobia contra os chineses. É importante lembrar que não há certeza absoluta se o Covid-19 começou na China, foi identificado lá primeiro, e assim como o governo chinês tomou medidas que podem ser questionadas, outros governos também tomaram, né? Porque sempre, infelizmente, se coloca a economia à frente da saúde, e elas não são contraditórias, muito pelo contrário, né? Então, para realizar uma desaceleração, não é? E como ocorreu a partir da quarentena adotada aqui no estado de São Paulo, é sempre uma medida impopular e os governos preferem ouvir as notícias boas, né? Eu me lembro, e você deve se lembrar, Marino, de um documentário que eu passei sobre a inflação no Brasil, do período do governo José Sarney, e os economistas queriam levar notícias duras para o presidente, e o presidente chegou e disse: eu não quero ouvir isso, né? Eu quero ouvir um plano de crescimento econômico, né? Ou seja, é uma característica aí do meio político, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, querer ouvir boas notícias, não escutar as más notícias, né? E infelizmente a xenofobia é exatamente essa busca de
pôr um culpado, né? De quem é a culpa, né? Enfim, é mais fácil responsabilizar outras pessoas do que encontrar soluções. E infelizmente, né, os chineses têm sido alvo disso e às vezes de uma maneira bastante irresponsável, né, até por parte de autoridades, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Então temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de manifestação, não é? Pessoal, obrigado pelas perguntas, né? Valeu aí rever pessoas muito queridas, né? Algumas eu convivo sempre aqui na universidade, outras já passaram por aqui, não é? Vi muita gente participando, então não dá para nomear todo mundo. Eu queria agradecer aí a oportunidade à Universidade de Taubaté e a todos, especialmente a quem assistiu, não é? E dizer que estamos juntos nessa, né? Que todos aí vamos nos cuidar para que a gente possa logo estar convivendo, estarmos próximos novamente, né? Tem uma última pergunta que eu vou responder aqui, pessoal, da Samira, e depois eu tenho que dirigir a minha aula, né, no espaço virtual, né? Se eu acho que esta urgência do trabalho remoto pode adiantar o que se chama hoje de indústria 4.0 no Brasil? Sim, eu acredito que sim. Nós estamos tendo aí uma aceleração do tempo que está afetando a todos os setores, Samira. Eu acredito que sim. Acho que vamos ter uma aceleração da indústria 4.0, né? Mas obrigado a todo mundo que assistiu e participou, né? Para aqueles que vão trabalhar como eu, um bom trabalho, boa aula. Para quem vai assistir aula, boa aula também, né? E para aqueles que estão terminando o dia, um bom descanso, um bom final de semana, né? E dizer que estamos juntos aí, quem tem o meu contato, né? Se quiser conversar sobre o assunto, eu estou à disposição, né? Então agora eu encerro a participação, né? E aí vou olhar aqui a instrução, como eu disse, sou um neófito, né? Do que eu tenho que fazer para deixar a live para ela ser compartilhada. Eu tenho que apertar o botão encerrar vídeo, né? Então vamos lá a encerrar. Tchau, gente. Bom descanso para todo mundo. Valeu.